Desenvolvimento do sistema vascular. Formação das ilhotas sanguíneas e dos vasos sanguíneos primitivos. A formação dos vasos sanguíneos acontece no mesoderma extraembrionário do saco vitelino, do pedículo do embrião e do córion. As células mesenquimais derivadas do mesoderma diferenciam-se em angioblastos, que são células precursoras endoteliais, os quais se agregam e formam grupos de células angiogênicas, as ilhotas sanguíneas. Nas ilhotas, há a formação de pequenas cavidades, além do achatamento dos angioblastos, formando as células endoteliais. A fusão das cavidades origina os vasos sanguíneos primitivos. O desenvolvimento das células sanguíneas ocorre a partir de células endoteliais. Remodelação do retorno venoso para o coração em formação. Após o início da formação do coração, 3 pares de veias drenam para esse órgão: as veias vitelínicas, as quais transportam sangue pobre em gás oxigênio do saco vitelino para o seio venoso, as veias umbilicais, que transportam sangue muito oxigenado do primórdio da placenta para o seio venoso, e as veias cardinais comuns, que levam sangue pouco oxigenado do corpo do embrião para o seio venoso. São essas as veias que sofrem modificações e originam as demais veias existentes no organismo. Destino das veias vitelinas e umbilicais. A veia vitelina esquerda, a veia umbilical direita e a porção cranial da umbilical esquerda regridem. A veia vitelina direita dá origem à maior parte do sistema hepático. Já a porção caudal da veia umbilical esquerda torna-se a veia umbilical. A conexão da veia umbilical à cava inferior se dá pelo desenvolvimento do ducto venoso. Remodelação do sistema venoso cardinal. As veias cardinais anteriores e posteriores se juntam às cardinais comuns. Posteriormente, ocorre uma anastomose entre as veias cardinais anteriores, desviando o sangue da veia cardinal esquerda, a qual sofre degeneração em sua porção caudal, para a cardinal direita. Assim, há a formação da veia braquiocefálica esquerda. A veia cardinal anterior direita e a veia cardinal comum direita originam a veia cava superior. As veias cardinais posteriores constituem a base para a veia ázigos e as veias ilíacas comuns. As veias subcardinais e supracardinais substituem gradativamente as veias cardinais posteriores, além de originarem outras veias, como a renal esquerda, as suprarrenais, as gonadais, parte da cava inferior, a ázigos e as hemiázigos. O desenvolvimento da veia cava inferior se dá por uma série de alterações das veias primitivas do tronco, sendo compostas pelos segmentos hepático, pré-renal, renal e pós-renal. É possível observar sumários que informam sobre a formação da veia cava inferior e o desenvolvimento do sistema venoso. Destino das artérias do arco faríngeo. Do saco aórtico são originados os arcos aórticos, artérias que suprem os arcos faríngeos, os quais terminam na aorta dorsal. As artérias do primeiro par de arcos são importantes na formação das artérias maxilares e das artérias carótidas externas, as do segundo par na formação do tronco das artérias estapédicas, as do terceiro par para a origem das artérias carótidas comuns e carótida interna, as do quarto par para a formação da artéria subclávia direita. Já as artérias do quinto par, quando se desenvolvem, degeneram. As artérias do sexto par de arcos desenvolvem-se em, do lado esquerdo, artéria pulmonar esquerda e ducto arterial, do lado direito, artéria pulmonar direita. Relação do nervo laríngeo recorrente em formação com o desenvolvimento das artérias do arco faríngeo.
Os nervos laríngeos recorrentes inervam os cestos pares de arcos faríngeos e se curvam ao redor das artérias lá presentes. Com a degeneração da parte distal das artérias do sexto arco faríngeo direito, o nervo laríngeo recorrente é deslocado para cima e se curva ao redor da porção proximal da artéria subclávia direita. Já o nervo laríngeo recorrente esquerdo, que se curva ao redor do ducto arterial, passa a se curvar ao redor do ligamento arterial e do arco da aorta após o nascimento, quando o ducto arterial involúvel. Circulação fetal. O sangue altamente oxigenado e rico em nutrientes retorna da placenta pela veia umbilical e cerca de metade é desviada do fígado pelo ducto venoso. Após atingir a veia cava inferior, o sangue é direcionado ao átrio direito do coração. A maior parte desse sangue passa para o átrio esquerdo através do forame oval e se mistura com o sangue pouco oxigenado que retorna dos pulmões pelas veias pulmonares. Em seguida, flui para o ventrículo esquerdo e deixa o coração através da aorta descendente. A pequena quantidade de sangue que sobra no átrio direito se mistura ao proveniente da veia cava superior e do seio coronariano, passa pelo ventrículo direito e é bombeado para o tronco pulmonar. Cerca de 10% de sangue vai para os pulmões, mas a maior parte dele é direcionada para a aorta descendente pelo ducto arterial e vai para o corpo fetal. Assim, retorna à placenta pelas artérias umbilicais. Mudanças na circulação fetal como resultado do nascimento. Com o nascimento, cessa a circulação placentária e os pulmões do bebê começam a funcionar. Assim, o forame oval, o ducto arterial e o ducto venoso não são mais necessários. Com isso, o esfíncter do ducto venoso se contrai. O aumento da pressão no átrio esquerdo, se comparado ao direito, leva ao fechamento do forame oval, e a resistência pulmonar mais baixa do que a sistêmica inverte o fluxo do ducto arterial. Posteriormente, a parede desse ducto se contrai, o mesmo acontece com as artérias umbilicais. Tudo isso leva a mudanças na circulação do neonato.